Boa noite, pessoas. Boa noite, boa noite. Estamos mais uma vez ao vivo aqui com a nossa live oficial de segunda-feira, Conversa de Pai e Filha. Hoje com um tema maravilhoso. Vamos falar hoje da importância das relações saudáveis e como bons relacionamentos podem influenciar a sua vida. Vocês que estiverem entrando, são muito bem-vindos. Vai mandando essa live para quem vocês conhecem, para quem vocês acreditam que possam gostar desse tema. Vou chamar meu parceiro de live aqui. Gente, sejam bem-vindos. Podem curtir, podem compartilhar. Essa live é nossa aqui. Quanto mais pessoas forem alcançadas, melhor. Olá, pessoal. Boa noite. Que bom estarmos aqui. Uma alegria, mais uma vez, podermos participar dessa live, né, Raíssa? Mais uma vez, uma alegria. Você que está agora ao vivo e você que está em outro momento assistindo essa live, que bom ter você aqui. Você é bem-vindo sempre conosco. Sempre, todo mundo que for entrando, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar sobre a importância das relações saudáveis e o quanto os bons relacionamentos podem influenciar a nossa vida. Uhum. Vou começar falando que nós somos seres sociais. Sendo seres sociais, nós somos criados para viver em sociedade, para viver em tribos, em meio a gente. Uhum. Tanto é que aquele filme, um filme muito conhecido, que é Náufrago, né? Ele exemplifica uma coisa muito real, que é a questão da pessoa, se ela viver em isolamento total, igual aquele homem lá do filme, o protagonista, ficou em isolamento total ali, sem pessoas, sem tudo. A pessoa pode ficar louco, ficar sem saúde mental. Porque nós somos seres sociais. Com certeza. Né? Somos seres que vai viver em sociedade. E viver em sociedade, ter bons relacionamentos, não só estar no meio ali, mas ter bons relacionamentos pode ser tanto fator protetivo para transtornos mentais, quanto viver sem relacionamentos, viver se sentindo sozinho, viver em solidão, pode ser um fator de risco para a saúde mental. E aí já começamos vendo a grande importância de ter relacionamentos. Para início, estamos falando só da importância de ter relacionamentos na nossa vida, né? Ter pessoas com quem contar, ter alguém para estar junto. Com certeza. E grande importância é que essas pessoas, que essas relações sejam saudáveis. Faz parte da saúde de uma pessoa ser socialmente saudável, ter relacionamentos saudáveis. Seja eles familiares, seja eles de amizade, num contexto de trabalho. Uhum. Com certeza, né? E a Bíblia fala sobre isso também, né, papai? Com certeza. Lá, inclusive, se você observar o texto bíblico, o relato da criação de Deus, livro do Gênesis, lá fala das coisas que Deus foi criando. E tudo em que Deus foi criando, ele foi dizendo, e viu Deus que isso era bom. E viu Deus que era bom. A primeira expressão de Deus dizendo que algo não era bom, foi quando ele se referiu ao homem no Jardim do Éden. Ele disse, não é bom que o homem esteja só. Mas eu farei para ele uma adjuntura. Ele está falando sobre relacionamentos ali, né? Desde o princípio. E quando Jesus foi na última noite, Jesus na última ceia, ele também trouxe um mandamento, dizendo, um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros, assim como eu amo vocês. Quando vocês amarem uns aos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. O amar uns aos outros, não tem como amar à distância, não é assim, existe, claro que existe amor que você está longe de alguém que você está longe, mas o amar fala de conviver, né? Amar fala da ação de estar junto, convivendo, compartilhando vida. Até alguém já disse que não existe crise de amor no mundo, existe crise de amar. Amor é um sentimento, amar é um verbo. Amar fala da ação, de desenvolver um relacionamento, de compartilhar a vida, de estar juntos, né? Então a gente precisa, o ser humano precisa de alguém com quem ele compartilhe a vida, que fale na vida dele, na vida de quem ele possa falar também, que possa ajudar, que possa compartilhar vida.
né? Uma das expressões mais importantes do Novo Testamento é uma expressão que fala sobre a vida cristã, que é a expressão uns aos outros. Se nós E é lermos o muito Novo Testamento, falada, né? muito, ela é repetida mais de 100 vezes no Novo Testamento. Levar as cargas uns dos outros, orar uns pelos outros, perdoar uns aos outros, amar uns aos outros, confessar uns aos outros, suportar uns aos outros. Existe essa expressão de várias e várias vezes ela se repete. Ela fala dessa importância do uns aos outros, do relacionamento. A igreja de Jesus é relacional. Eu até digo sempre que a grande importância da igreja, a gente vai na igreja não é para encontrar Deus, porque você encontra Deus em qualquer lugar. Você vai na igreja para encontrar pessoas. Deus nos deu dons, e os dons são relacionados às pessoas. É para que a gente tenha algo a oferecer para as pessoas. É o servir uns aos Sim. outros, né? Os dons que a gente tem, qualquer um deles, não é para nós, é para as pessoas. Cantar, artes, anunciar, orar. Existem vários dons que as pessoas têm. E todo dom ele é para ser oferecido aos outros. É no uns aos outros que se completa o sentido da vida, né? Sim. É igual, por exemplo... Além da questão de saúde mesmo, que nós somos seres sociais, que a Uhum, psicologia mesmo entende essa questão da importância de estar em contato com outras pessoas. com Tanto é certeza. que nessa pandemia, uma das coisas que foi mais terrível para a grande maioria das pessoas que a gente foi Uhum, relatando e conversando, além do medo, a questão mais citada foi o isolamento. uhum. É o sofrer sozinho. Pior do que sofrer era sofrer sozinho. Pior do que ter medo era ter medo sozinho, era ficar recluso, era não ter contato com as outras pessoas. Então, além dessa questão psicológica, a Bíblia também enfatiza muito a importância de ter relacionamentos. Com certeza. E uma coisa interessante que a pandemia trouxe foi a fraqueza dos relacionamentos. Muitos casais se separaram na pandemia porque eles só estavam na mesma casa, mas não tinham relacionamentos. Muitos pais e Não, filhos entraram em não se crise, né? conheciam, né? Não se conheciam. Infelizmente é isso, né? Eles, é, a pandemia, o isolamento social escancarou para nós a verdade de que muitas pessoas não se conheciam. Ao se conhecerem, ao estarem juntos, a parar, tudo fechado, conviver dentro de uma casa, descobriram que não tinham mais a harmonia que tiveram lá atrás. Que quando eles se casaram, quando eles se conheceram, quando eles namoraram. E muitos descobriram que não se amavam mais. É triste, mas assim, a gente percebe que relacionamento é algo que tem que ser conquistado, tem que ser construído. Relacionamento não vem pronto, ele se constrói. A gente se constrói no caminhar da vida, né? Sim, e isso a gente está falando de relacionamento não só conjugal, relacionamento Não, num em todo. tudo, em tudo. Infelizmente, assim, é muito falado isso, e eu acredito nisso também, a gente vive uma época de relações líquidas, né? Que escorrem pelas mãos, Com que certeza. não tem firmeza, não tem solidez, é a Solidez. palavra? É, É porque solitude vai ficar sozinho, é então não é bem. solitude, é isso. Solidez deve É, ser sólido. é, não tem solidez, Uhum. sabe? Então, assim, são casamentos muito frágeis, amizades muito frágeis, são É. amizades com bases, sabe? Relacionamentos com bases muito frágeis, muito fúteis. Antigamente a gente tinha amigos que passavam a vida sendo amigos de infância. Hoje em dia é raro alguém ter amigo de infância ou amigo de longa data. É. Tem amigo de rolê, tem amigo de viagem, amigo de festa, Tem até amigo, amigo de rede social, né? amigo de rede social. Exatamente. Mas aí o amigo mesmo, aquele que você fala assim, cara, hoje eu tô mal. Hoje eu vou falar com quem? Uhum. A grande maioria das pessoas não tem. Por quê? Porque as relações são Exatamente. líquidas, são frágeis. São relações que na primeira vez que você se decepciona, quando a pessoa mostra um ponto que não te agrada, que é negativo, Gente com já quem tá contar, abrindo né? mão. Gente com quem você pode contar em qualquer momento. Por exemplo, E uma quando eu falei vez. de fator protetivo contra transtornos mesmo, alguns transtornos, algumas
deficiências mentais, algumas doenças mentais, né? É disso que eu tava falando, era de ter com quem contar, não de estar cercado de gente. Uhum. Porque se você estiver cercado de gente, mas se sentir sozinho no quesito, não tem com quem contar, eu não tenho rede de apoio, não tem ninguém para me apoiar, para me dar suporte, isso pode te fazer fraquejar muito mais do que se você viver em mais isolamento, mas saber, não, eu tenho tal fulano, eu tenho um ciclano, eu tenho uma mãe, eu tenho um amigo, que se eu precisar, ou se eu tenho com quem contar. Uhum. O que você estava falando? Uma vez você ainda era bem adolescentezinha. Nós estávamos, não sei se você lembra disso, nós estávamos viajando, nós estávamos andando na cidade, um costume que a gente tem aqui em casa. Sempre no Natal, na véspera do Natal, nos dias do Natal, a gente dá uma volta na cidade para ver as luzes, parar num lugar bonito, né? Ir no shopping para ver a decoração. E eram umas 9h30 da noite, nós voltando de um shopping lá no centro da cidade. A gente ia para a Praça Cívica dar uma olhada na iluminação lá, eram umas 9, 9h30. O meu carro deu um barulho, quebrou a embreagem. Do nada, ela não andava mais. E aí eu pensei, o que eu faço? Não tinha seguro, não tinha um guincho. Pensei, vou arrumar alguém. Naquele tempo era normal guinchar um carro, né? Arrumar alguém para me ligar agora, para me guinchar meu carro. E aí eu peguei meu celular e eu passando assim a lista de contatos, umas 200 e tantas pessoas que tinham na minha lista de contatos. E eu dei dificuldade para achar uns 3, 4 em quem eu pudesse contar, quem eu tivesse coragem de ligar naquela hora para dizer assim, estou precisando de você. Eu percebi que das tantas pessoas que eu conhecia, muito poucas eu tinha naquele tempo a confiança de ligar 9h30 da noite e falar assim, estou precisando de você, estou precisando da sua ajuda. Você pode me ajudar? Tinha gente que estava na minha lista ali que eu não tinha coragem de ligar e falar assim, me ajuda. E depois que passou esse período, eu pensei sobre isso, falei assim, qual é a qualidade das minhas relações? Porque a qualidade das relações... Às vezes são superficiais. Sabe, quantos amigos a gente tem que a gente pode contar? Quantos amigos a gente tem que você tá mal e pode falar assim, tem como a gente conversar um pouco agora? Nem que seja por uma chamada de vídeo, nem que seja por uma chamada de voz aqui. Eu queria conversar com você um pouco. Que você tem coragem de abrir para ele, que você tem confiança de conversar com ele, que você encontra reciprocidade no relacionamento com ele. A gente precisa... Desabafar que seja. Desabafar, pode desabafar. A gente precisa disso. A gente precisa de pessoas na nossa vida assim. Faz toda a diferença. Mas é importante você pensar, quantos amigos eu tenho assim, que eu posso contar? Igual você falou, a gente tem amigos de rolê, tem amigos da empresa, tem amigos disso, daquilo, mas pessoas, amigos, com quem você pode abrir o coração e entender que ele vai, pelo menos, te ouvir. Não é te dar nenhum fazer algo por você, mas ouvir, né? E só dizer assim, não, eu quero orar com você, não, pode contar comigo. Eu quero chorar com você, que seja. Ou pode chorar aqui comigo. Às vezes a gente precisa ter só a confiança. Uhum. Só sentir que aquela pessoa, aquele lugar naquele relacionamento é seguro para você seguro. se expor. Exatamente. Eu vejo, assim, eu tenho um grupo de amigas, poucas amigas, são 5 amigas, assim, que a gente tá lá, 6, não sei. Eu acho que são 5 ou 6. E é um grupo que a gente tá já, assim, há uns 10 anos, sei lá, uns 7 anos juntas. Acho que uns 7 anos juntas. E aí tem dias que a gente só quer mandar mensagens reclamando que tá cansado, que não sabe o que fazer com o filho, ou com um irmão, ou com uma mãe, ou com uma coisa assim. E ninguém ali traz a solução. E nem precisa, né? E nem precisa. Yeah. A gente só quer ser escutado e escuta. E às vezes uma palavra assim, nossa, tá difícil, hein? Nossa, vou orar. Deus quiser, vai melhorar. Você, ou falar qualquer coisa. Isso ali já... Qualquer outra coisa, tá te ouvindo, tá importando. Às vezes é isso que a gente precisa. Exatamente. Ouvir sem julgamento. Ouvir sem julgamentos, sem apontar dedos, né? Ouvir compreendendo, com empatia. Às vezes até você não concorda, mas até nem é um momento. Nem sempre, até a verdade, às vezes, em determinados momentos, ela é uma falta de amor. Porque às vezes a pessoa, naquele momento, ela não precisa nem da verdade. Talvez você saiba a verdade, mas a verdade é dura para ela naquele momento. Mas você pode só abraçar e depois você tem um outro momento de falar a verdade. Exatamente. Tem assim, uma fala que é muito falada hoje em dia, que
está sendo assim extremamente pregada Hum. e que é muito perigoso a gente entender ela mal. Aham. Que é o seguinte, que é você não precisa de ninguém, você se basta. Eu sou feliz sozinho. E isso faz as pessoas abrirem mão dos relacionamentos por qualquer coisa. E faz também as pessoas não cederem em nada. Porque assim, você não tem que abrir mão dos seus princípios. A vovó mandando aí, ó, o Eu mandei dedinho. para ela aqui, quando você fala. Tem que abrir mão dos seus princípios, nem das suas coisas, dos seus valores ou Uhum. da sua personalidade. Mas abrir mão de uma opinião ou sei lá, de uma escolha Uhum. ou de uma tese, de alguma coisa assim que você abrir mão de estar certo naquele momento, Com certeza. não Abrir tá mão de abrindo ter mão de razão. você, não tá abrir mão de ter razão em algum momento. Isso aí a gente faz para ter relacionamentos. Uhum. É Não é muito abrir mão sempre, complicado. né? Não é também assim, Não, não é ser outra pessoa, ser quem é criar um personagem. Que eu até digo o seguinte: se você tem que fazer de conta que é o que você não é para ser aceito, você não é aceito. Se você cria um personagem pois para é, ser aceito, mas você assim, não é é uma aceito. linha tênue Porque se você tem que criar para um entender. personagem para você ser amado e aceito, você não é amado e aceito. O personagem que você criou é amado e aceito. Se as pessoas que Sim, te amam, quando conhecem você sem máscara, te rejeitam, então ela não te ama. Amar é conhecer você sem máscara e continuar com você, né? Agora, isso. aí é Mas isso não diferente de você. significa que aí vai te aceitar os seus erros Ela sem vai querer te melhora. ajudar. Não, ela vai te ajudar, né? Aí você pode sentar. É a questão que eu disse assim: tem momentos em que até a verdade ela não precisa ser dita naquele momento. Mas quem ama vai dizer em outro momento. Ela vai ter o momento certo de sentar. Se eu conversar com você, sabe aquele negócio daquele dia, sabe aquilo que você me falou? Então você conhece o momento da pessoa. Porque se você ama, você convive, você conhece o momento da pessoa. Aquele momento não era de falar aquilo. Mas você descobre um momento e senta e fala: olha, eu acho, naquilo que você falou, eu acho, naquela atitude sua, eu acho que você podia melhorar. Se você tem liberdade de falar na vida da pessoa, a pessoa falar na sua vida, você está crescendo. Você tem. Isso é maturidade, né? É, igual eu tava falando assim, que até a verdade, ela tem a hora certa de ser falada, né? Eu tava Uhum. falando com uma parceira minha, terapeuta também, esse fim de semana, a gente tava conversando sobre alguns processos na terapia, né? Uhum. E aí a gente tava conversando sobre isso, falando assim, ó, às vezes uma pessoa chega na terapia, na sessão, se queixando de alguma coisa e muito ferida, muito ferida. Uhum. Às vezes a gente sabe que aquela ferida foi causada só por ela mesma. Que Exato. ela foi a responsável, que a gente não trabalha com culpa, mas trabalha com responsabilidade, que ela foi a responsável por aquilo, que aquilo foi causado às vezes pelas mãos dela, mas a gente não fala, a É. gente fala depois. Primeiro passo é acolhimento. Aí depois a gente chega com a verdade de mostrar o quanto da mão da própria pessoa tem no próprio sofrimento. Uhum. Até que ponto é a sua própria mão que está segurando o chicote que te açoita? Uhum. Com certeza, né? Às vezes você tá se açoitando, aqueles caras que tá açoitando as costas, né? Jogando aquele chicotinho pra trás ali e E reclamando. chorando. Tá Chorando. doendo, meu Deus, tá doendo. Até que ponto, né? Então, só que você não vai falar pra pessoa, falar assim, ô, meu querido cliente, É. a culpa é sua, é você que tá fazendo isso com você. Não, porque assim, a pessoa vai falar, ai, peraí. Então, é uma verdade, isso é um exemplo que eu tô usando aqui de Aham. uma verdade que não precisa ser dita naquele momento. Vai ter um momento de você tirar o chicote da mão dele e falar assim: olha na sua mão. O chicote, quem tá com ele na mão é você. O que você acha de me entregar esse chicote? Sim, Vamos colocar ele no canto ali? Mas o momento talvez seja você abraçar, passar um remédio nas feridas, né? Aí depois você fala com ele: você tá vendo esse chicote? Tá na sua mão, não é? É hora de sim, falar, mas você não pode deixar de falar também. Que amar é uma das características de um relacionamento de amor é ele ser feito de verdade, né? Agora sim, tem a hora certa de falar a verdade. Tem a hora certa de você ser sim. verdadeiro. Tem a hora certa de você, às vezes, como você disse, só abraçar. Só consolar, né? E às vezes é visto como as pessoas têm assim.
a fala de que isso é uma qualidade. Uhum. Eu sou muito sincero. Eu falo na cara mesmo. Olha, aqui se perguntou pra mim, vai ouvir. Isso é muito uma desculpa para ser grosseiro, para ser mal até, né? Às vezes é. Uhum. Às Mas o vezes eu povo fala fico assim assim, que não. a verdade dita sem empatia, ela nada mais é do que uma grosseria disfarçada. Uhum. Porque você tem, quem ama sabe a hora certa de falar a verdade. Agora, se você acha que tem que falar toda hora, você está só descarregando a sua raiva, o seu descontentamento, as suas concepções ou frustrações, você está descarregando o outro ali. Você não está querendo ajudar. Você pode até estar falando a verdade, mas o seu propósito não é amar. Seu propósito é ferir, Com certeza. né? E é tão interessante a gente olhar para esse lado assim de que é, não dá para você ser plenamente feliz e completo sozinho. Dá para ser assim aquela questão no quesito de não ser dependente de ninguém. Aham. Você não depende de alguém específico, mas é importante ter os seus relacionamentos para você não, porque sozinho não dá, porque nada na vida adianta se você estiver sozinha. Até dinheiro. Nossa, eu tenho muito dinheiro. É, Mas o que sozinho? Vai ter uma casona para ninguém te visitar? quem, por exemplo, qual mulher, por exemplo, que se maqueia toda, se prepara toda, assim, 2 horas, 3 horas se maquiando, veste a roupa mais bonita que tem para ficar em casa, sozinha. Só se for tirar foto e compartilhar com alguém. Mas Nem aí que seja pelas redes sociais. Mas eu imagino alguém vai fazer isso, se fala assim, qual que é o sentido de você se maquiar, se preparar toda, usar uma roupa bonita e ficar dentro da sua casa sozinho, não tirar uma foto, não fazer nada, ficar lá sozinho. Não, eu maquei. Ou fazer uma festa. Vamos comemorar, fazer uma festona e não vai ninguém. Ou se você constrói a piscina no fundo da sua casa, aí você não chama ninguém para lá, você vai ficando até sem graça de ter a piscina, Vai né? banhar só sozinho? Você começa, Sim. tá vendo? Ou fazer. Você banha, né? Depois fala assim, nossa, mas é tão chato aqui. Exatamente. Tanto que é assim, quem Uma tem festa piscina no em casa, por exemplo, Natal. quem tem piscina em casa, por exemplo, geralmente no começo banha sempre, depois é só quando tem alguém, com amigos, né? Uma coisa É. interessante sobre relacionamento é você ter para quem voltar. Eu lembro uma vez nós fomos pescar, a gente foi um grupo de amigos juntos, nós éramos 8 amigos, a gente foi em 2 carros, lá para Mato Grosso. E a gente ficou de segunda a sexta. Na quarta, na quinta-feira, nós estava todo mundo falando com vontade de voltar, pensando na família. E lá não pegava celular, querendo mandar mensagem, mas lá não tinha sinal. A gente falando em voltar. E um rapaz, um homem daqueles lá, tinha separado da esposa, estava morando sozinho. E aí ele falou, interessante ele conversando, falou assim, é tão interessante, assim, é tão ruim viver a vida que eu estou, do jeito que eu não tenho para quem voltar. Tô vendo vocês, todo mundo falar aqui que tá com saudade de A, tá com saudade de B. Eu não, eu vou sair daqui, para mim vai ser até pior, que eu vou chegar lá, vocês vão cada um para um canto, eu vou voltar sozinho pro meu barraquinho. Amanhã nós vamos embora, vocês vão chegar, vai se largar com a família e vou comprar uma pinga, sei lá, e beber. Eu vou comprar uma cerveja e tomar sozinho, vou lá na minha mãe ver ela e volto para casa. E acabou. A mãe dele já era idosa, ele era um cara que tinha filhos, mas estava separado da esposa com os filhos sozinho. Falei assim, hoje, se eu chegar lá, alguém me chamar para ir para outro lugar pescar, eu vou. Porque eu não tenho para quem voltar. E ele falou, é tão ruim a solidão. Eu já vivi, eu separei, achei que ia ser o cara, separando, ficando sozinho. Hoje eu estou aqui sem ter para onde, sem ter para quem voltar. E eu percebi tanto que é importante. Nós estávamos todo mundo falando sobre família, 8 pessoas lá. Todo mundo falando sobre a esposa, os filhos, falando da saudade, comentando sobre a família, e ele calado. E ele foi quando ele falou isso, né? É muito ruim não ter para quem voltar. Eu não estou com expectativa. Ou ter um relacionamento tão desgastado e doente que voltar é ruim. Uhum. Que voltar. Porque existe essa possibilidade também de ter para onde voltar, mas o seu sofrimento é ter que voltar. Mulheres que, por exemplo, quando o cara viaja, aí que ela fica em paz. Já vi o caso de mulher dizendo assim que já estava pedindo a Deus para o cara morrer no caminho para ela ter paz. Chegar ao ponto de desejar a morte do marido numa viagem. Ou de desejar que a viagem aumente, que fica mais longa, ela ter paz, ter tranquilidade na alma enquanto o cara está longe. Que tristeza é isso? Que relacionamento Que tristeza, né?
a saudade, ter para quem voltar, a expectativa do reencontro. Isso faz parte de um relacionamento saudável, isso faz parte de uma vida, né? Sair cedo com vontade de voltar à noite, né? Eu viajo muito, eu estava num grupo nosso lá da empresa, falando, eu falando, o rapaz falou assim, eu gosto mais de viajar. E eu falei assim, eu também gosto, mas eu gosto mais de voltar. Eu já viajo com vontade de voltar para casa. E aí eles correndo, falou, mas você nem saiu Isso é muito para bom. voltar? Eu falei, rapaz, eu já saio com vontade de voltar. Eu já arrumo minha mala para viajar com saudade de casa. Eu gosto de minha família, eu gosto de estar em casa. Então eu sinto essa falta. Mas tem gente que para ele o sair é a melhor parte. O voltar é um peso. E tem gente que quando o outro sai, receber ele de volta é um peso. Né? E que tristeza esses lares, que tristeza esse tipo de relacionamento. Que a gente construa relacionamentos que a gente tenha saudade, tenha vontade. Tenha para quem voltar, mas tenha vontade de voltar. E que os melhores Exatamente. momentos sejam que a gente está junto, né? Sim, um exemplo um pouco diferente também, que você usou uma questão mais familiar, né? Por um tempo, eu tive, nesses anos que eu falei que eu estava com esse mesmo grupo de amigas, passei um tempo muito apegada num relacionamento e afastei um pouco das amigas. Fiquei um ano, mais ou menos, quase não vendo. Veio a questão da pandemia também. Eu quase não estava vendo, estava muito, assim, imersa, né, numa questão de relacionamento. E aí, quando eu voltei, um dia a gente se encontrou, e aí eu voltei a conversar, vamos dizer assim, estar junto, sair junto com elas, assim. Eu falei pra minha mãe, até comentei, falei assim, mamãe, eu nem sabia o tanto que eu tava sentindo falta até estar junto de novo. Eu não sabia o tanto que elas me faziam falta até estar ali. E eu tive pra onde voltar da amizade. Eu fui aceita novamente. Teve uns puxãozinhos de orelha, sim, mas tava aberto pra mim. Né? Certeza. Isso foi muito e bom. É importante, né? a gente ter isso também. A gente tá falando sobre ter alguém tal, e ser alguém, mas é importante a gente ser essa pessoa também. Com certeza. O mais Que a importante é pessoa quer ser. voltar. Eu acho que Sim. todos os relacionamentos, ele precisa primeiro. O primeiro é a gente querer ser do que querer que o outro seja. É como, por exemplo, alguém fala, ninguém me ama, ninguém me ligou. Aí você pergunta, para quem você ligou? Ninguém me visita. E quem que você visita? Ninguém liga para mim, mas para quem que você liga? Que a gente às vezes tem um relacionamento de cobrança, e é muito ruim relacionamento de cobrança. É muito melhor você ser aquele que doa, aquele que tem a iniciativa, aquele que liga, aquele que manda mensagem, do que ser aquele que está cobrando, né? Você não me dá moral, você não me dá importância. É muito ruim esse tipo de relacionamento. Outro relacionamento ruim é esse exclusivista, possessivo, sabe? De alguém que te afasta, igual você falou agora, ficou um ano imerso no relacionamento. Eu não sei se era por um tipo de possessividade, mas existem pessoas que se afastam porque ele está num relacionamento doentio, que é possessivo, que segura ele, que afasta ele dos outros, que é exclusivista. Esse é um tipo de relacionamento também que ele faz mal, né? E até em amizades mesmo, assim, você é meu amigo, você não pode ter outro amigo, outra amizade com ninguém. Quando vê você Como com se outro... relacionar fosse só com aquela pessoa. Isso, é possessivo, isso aí faz mal, isso aí não é bom, né? Então, às vezes... A questão tanto da cobrança entra juntinho com a questão de ser possessivo, né? Ser possessivo, com certeza. A cobrança já é uma possessão, você quer para si. Você cobra que vem para mim, me busca, olha para mim. Geralmente tem isso, quando você vai com o outro, você não me chamou, você parece que não tem liberdade de sair um dia com outros amigos, sabe? Aí ele tá um pouco ligado a egoísmo, né? Exatamente. O possessivo é egoísta, né? O possessivo é o egoísta, ele quer para si, ele não doa de si. Né? O Platão, não sei se é o Platão ou o Aristóteles, fala que só existe duas formas de amar: o amor que quer para si e o amor que doa de si. Esse amor que quer para si, ele é o amor doentio, ele é o amor do desejo, de você querer para si, você satisfaz a você naquele relacionamento. E o amor que doa de si é o amor que realmente é o amor que é doador, que faz você amar o outro, de se entregar para o outro,
desejar o bem do outro. E às vezes até Aham. eu desejar o bem do outro fala de dar liberdade, né? É o que alguém, um dia eu vi uma história de um camarada com um passarinho, é, e ele chegou na casa de um cara, ele tava com um passarinho na gaiola. Eu falei, e esse passarinho? É meu passarinho. Eu falei assim, ele é seu? E se você tirar ele da gaiola, ele vai ficar por aqui? E aí ele disse, não, se eu tirar, vai embora. Eu falei assim, pois é, na minha casa, eu tenho no fundo do meu quintal, todo dia tem muitos passarinhos. Eu falei assim, os que eu crio solto. Se eles voltarem todos os dias, é porque eles querem estar lá. Se eles forem embora e não voltar, é porque nunca foi meu. Então, se você criar solto, você só tem alguém preso. Se você criar numa gaiola, você só tem alguém preso. Mas aqueles passarinhos todo dia vêm lá, falam assim, eu tenho muitos passarinhos mais do que você. Mas eles estão na árvore, no fundo do meu quintal. Eles comem a quereira que eu jogo ali pertinho de mim. Eles estão ali. Porque a pessoa ofereceu algo tão Uhum. bom, E eles estão lá todo né? dia. Que dá vontade de ficar. Isso, os passarinhos cantam. Eu vejo eles, eu jogo a quirela, eles já vêm todos os dias, eles já vêm comer a quirela lá. Então eu tenho muito mais do que um só. Mas ele não. Aqui, Eu, ó. A Rosângela comentou aqui, abusivo, tive um namorado assim. Rosângela, o que tem de relacionamento assim que você não tá entendendo? Ixi, né? Tanto de amizade quanto de afetivo mesmo, namoro, casamento. Tá estourado um cano de relacionamento assim. Esse é um dos maiores casos de feminicídio. É o cara achar que a mulher pertence a ele. E aí ele Sim, maltrata, ele faz o mal. Quando ela fala, não quero mais, fala assim, se não é mim, não é de mais ninguém. O cara mata porque ele acha que a mulher é uma possessão dele. por possessão. Não é? Uhum. Ele não dá liberdade nem dela escolher, nem dela ir embora. Ele está na gaiola preso. Né? Aí ele mata. A gente vê isso aí exatamente porque o cara não aceita o fim. Ele está fazendo mal, mas ele não aceita. Ou o cara tem rolo com outras mulheres, ele larga da mulher dele por causa de outras, mas ele cuida da ex. Ele está cuidando, ele está vigiando a ex, possessivamente, até que não é mais dele. Há muitos anos atrás, alguns anos atrás, aqui na porta da nossa casa, um dia, não sei se você lembra, um rapaz foi morto a tiros. Aí depois ele descobriu que ele estava Sim. namorando com a ex-mulher de um cara aí perigoso aqui da região. Ele estava namorando com a ex-mulher do cara. E o cara, o que acontece? O cara largou dela, estava com outras. Mas mandou matar o cara que estava com ela, porque ele não, ela era ex dele, mas ele sentia que ela Ele era era dele. dele. E é triste, né? Ele não matou a mulher, mas matou um cara. Que o cara não tinha nada a ver com nada, só estava namorando com a mulher, com a moça jovem, livre e desimpedida. Mas o ex achava que ela não era. Foi, minha mulher vai ser sempre minha. Eu posso ter outros, mas ela não pode ter. Que coisa grotesca, né? É doentio esse tipo de relacionamento. E vai para além dessa questão de outros relacionamentos. Com Vai para certeza. relacionamento com família, Uhum, priva da família, dos amigos. Por quê? Porque é possessão, é posse. Uhum. É posse. Ninguém pode ter a pessoa que é minha. É. O quê? Outras pessoas estão rindo e brincando. Você tá feliz com outras pessoas que não sou eu, né? Uhum. E isso vai ficando uma coisa tão impregnada na cabeça da pessoa que quem sofre de relacionamento abusivo tem até dificuldade. Eu não sei se você passou por isso depois, Rosângela, mas a pessoa tem dificuldade de ficar num relacionamento de paz depois. Ela tem dificuldade de lidar com a paz, com a liberdade, É, com a falta do ciúme excessivo. a pessoa parece nem sabe como lidar com isso, né? Parece que é tão leve Uhum. que até sente falta. É como o É, passarinho. porque é algo novo. É igual o passarinho que tira ele da gaiola e fica com medo de voar pensando, e se a gaiola estiver invisível aqui? É uma gaiola invisível, né? Ou então é a questão, por exemplo, da pessoa que ela nunca viveu aquilo, e aí aquilo é tão novo para ela que o que é novo, o cérebro entende como sendo perigoso. É. Ele tem medo, né? Aí vive em ansiedade, tem medo. Tem tanta ansiedade naquilo porque é novo. Aham. Então, tudo que é novo causa medo. Então, Com um certeza. tipo de relacionamento que é novo, ele pode ser bom, ele pode ser saudável. Mas se você nunca teve aquilo na sua vida, aquilo te causa ansiedade. Às vezes você tem medo de se entregar e ser como o outro com o passar do tempo. Você tem medo de viver É, de, né?
Você tem medo, tá tão Aí bom fala que eu assim, tá tô com muito bom, medo. ele deve estar me enganando. De alguma forma ele tá me enganando. Tô até com medo desse trem, tá bom demais. Né? Tá legal demais Exatamente. pra ser verdade. Uma outra coisa E é uma interessante, frase que muito falada, né? Que ela é bom demais pra ser bom demais pra verdade. ser verdade. Olha pra você ver, já, a pessoa parece que já se acostumou a viver com uma coisa negativa, né? E quando é bom, Uhum. parece que é bom demais para ser verdade. Uma outra coisa interessante é a gente aprender a se relacionar com as pessoas com a expectativa correta. Permitir que as pessoas sejam humanas. Porque às vezes você se relaciona com pessoas e ser humano vai errar sempre. As pessoas erram, cometem erros. E quando você se relaciona com alguém, permitir que a pessoa seja humana. Que ele erre às vezes, mas que ele volte atrás. Dar segundas chances é muito importante. Porque receber segundas chances é algo muito bom quando a gente erra. E que bom você estar num Sim. relacionamento em que as pessoas concedem segundas chances umas às outras. Eu receber segunda chance faz muito bem para mim. E no momento do erro, a melhor coisa que eu quero receber quando eu errei é um abraço. E aí depois a correção. Mas a gente é acostumado assim a querer o abraço e a oferecer a correção, não é? Porque você tem expectativas, você cria expectativas e aí depois você se decepciona também. Quando você coloca expectativas elevadas, você se decepciona. Aquela questão da moça que espera o príncipe encantado. E aí ela talvez vai se casar e se decepcionar. Né? Ou o rapaz que espera a Cinderela, aquela princesa do castelo. Geralmente é diferente. A moça espera o príncipe encantado, mas o rapaz geralmente espera a atriz pornô. Exatamente, né? Ele espera. Porque é o que é alimentado, é o que é, infelizmente, pela cultura. É cultural ser alimentado isso. Uhum. Infelizmente é isso mesmo, né? Mas eu falo assim, aí as Sim. pessoas criam expectativas e no relacionamento amoroso, até num relacionamento de amizade. Eu crio expectativas e de repente a minha expectativa é um peso para os outros. Porque às vezes ela é só a minha expectativa. Permitir que o outro seja quem ele é fundamental, sem peso das minhas expectativas. Amar as pessoas e permitir que ele seja quem é. E aí a gente pode até ajudá-lo a melhorar. Porque quem ama quer ver o outro. Sim. Mas não jogar fora, não perder um relacionamento, porque a minha expectativa era diferente, era alta em alguém, e ele não supriu, então eu já me decepcionei e não quero mais. Né? Eu vi no. E sobre as expectativas corretas, igual você está falando também, é importante, igual assim, colocar a expectativa de um relacionamento dele ser daquele tipo de relacionamento. Exemplo, colocar expectativa de uma esposa ser uma esposa e não uma mãe. Isso, exatamente. Ou um marido ser um pai. Ou, exemplo, também, amigos. O que você está esperando de uma amizade? Uhum. É algo que é de amizade ou é algo que vai além? Uhum. Porque, às vezes, as pessoas põem expectativa de que amigo é igual mãe ou é igual o irmão, que, entendeu? Que não é... Que não é aquele tipo de relacionamento. Não sei se eu estou sendo clara. Uhum. Eu entendi. Você espera de outro, você espera da pessoa que ele não tem para te oferecer. Né? Você coloca uma expectativa. A expectativa de uma pessoa é um peso muito forte sobre o outro. Mas eu tenho que amar a pessoa naquilo que ela tem para oferecer. Né? É igual se o cara casa, por exemplo, a mãe dele dobrava todas as roupas, guardava o sapato dele, ele chegava do serviço, largava jogada, ela pegava o sapato, limpava, colocava lá debaixo no sapateiro, pegava a roupa dele já jogada, já colocava na roupa suja. Aí ele casa, já vai largando logo. Espera que a mulher faça a mesma coisa. Aí a mulher dando com ele, a mãe nunca durou comigo, mas você não tá morando mais com sua mãe. Né? Minha mãe... Exatamente. Então, aprender a se relacionar com as expectativas corretas, de permitir que o outro seja humano e estar pronto a dar segundas chances. Eu acho que isso é fundamental no relacionamento. As pessoas vão errar, a gente vai errar, a gente é ser incompleto, imperfeito. A gente vai errar, mas a gente vai aprender. Até esses dias eu disse na igreja, até numa aula que eu estava dando, no seminário ali, mas eu já disse na igreja também, se você pegar um filhotinho de gatinho, com 5 dias que ele nasceu, se você colocar lá uma caixinha de areia e do lado uma tigelinha de leite, o gatinho com 5 dias, ele vai aprender, ele já chega lá, faz a necessidade da caixinha de areia, bebe o leite.
Se você pegar um bebezinho com 6 meses, olha a diferença de 5 dias, bebê de 6 meses. Ele chega lá na caixinha de areia, ele vai comer areia, derrubar o leite e fazer cocô no chão. Porque ele nem sabe, né? Só que depois de 5 anos, aquele fiote de gatinho vai continuar fazendo necessidade na areia, tomando leite e pronto. E o menino já aprendeu. O menino já vai saber direitinho. Ele vai limpar a caixinha de areia, ele vai saber o leite para tomar, ele vai saber fazer necessidade. Porque o ser humano, ele é feito para crescer, para se desenvolver. Ele se desenvolve, ele cresce. Nós somos imperfeitos, mas nós estamos em construção. Então a gente vai crescendo, e à medida que vai crescendo, a gente vai mudando. Então, permitir que as pessoas sejam humanas, permitir que as pessoas errem e dar uma oportunidade de elas crescerem é algo fundamental nos relacionamentos. Ser alguém que oferece segunda chance, ser alguém que oferece o perdão, ser alguém que ama de novo, que traz de novo para o convívio alguém que errou, que consegue conviver. É claro que tem erros que você pode só perdoar e deixa longe também, né? Ou você pega um cara, Claro. por exemplo, que é seu amigo, confia, aí você emprestou o dinheiro que você estava precisando, apertado, você emprestou o dinheiro para ele, ele vai, não pagou para você. Aí você, não, te perdoo, vou dar a segunda chance. A segunda chance não é emprestar o dinheiro mês que vem. É até falar assim, não, vou te perdoar, mas vamos fazer o seguinte, a gente se relaciona em outro nível. No nível financeiro, esquece. Vamos deixar isso aqui para lá. Vamos deixar para lá. Eu vou te perdoar aquele dinheiro, mas não fala sobre dinheiro mais não. Vamos ser amigos no outro nível. Tu me pede nunca mais. Você pode ser amigo Olha de alguém aqui, e não se envolver, né? Sim. A Rosângela colocou aqui, ó. Eu não quis nunca mais me relacionar. Ele chegou a cortar os fios do meu carro. Sorte que vi antes de entrar no carro. As câmeras do prédio mostrou ele fazendo isso. Rosângela, isso aqui mostra claramente que esse cara era muito abusivo, era toxíssimo e abusivo. E você tá com trauma. É natural estar com trauma após um relacionamento assim. Eu te aconselharia procurar ajuda profissional, porque você merece ser feliz, você merece ter um relacionamento pleno. Há mais vida, há vida após o relacionamento ruim. Com certeza. Tem gente demais no mundo e tem gente boa. Só que quando você só conhece, você tem um contato muito forte com alguém muito ruim, a gente fica com dificuldade de acreditar que tem gente boa. Mas tem. E dá pra você ser muito feliz, dá pra você ser muito plena, muito amada, além do amor próprio. Ter o amor próprio em dias, tudo chique, e ainda ser amada, e ainda ser suprida emocionalmente no relacionamento. Só que pra você conseguir se abrir pra isso, você vai ter que primeiro curar essa ferida e curar esse trauma. Porque senão você pode entrar num relacionamento até bom, porém se sabotar, se fechar a ponto de não saber lidar com ele e acabar com um relacionamento ruim, com um relacionamento bom, porque você não tá pronta para lidar com ele, entendeu? Não dá a oportunidade dele crescer, desse relacionamento amadurecer. Não dá a oportunidade desse relacionamento amadurecer, né? Sim. Olha, a vovó colocou aqui, ó, antes de casar é um maravilhoso mar de rosa. Depois que casa é um mar de espinho. Deus me livre. Aí é nem todos. Não, eu tô casado há 28 anos com a mesma mulher. E quando nós nos casamos era um mar de rosas e até hoje é um mar de rosas. Já há 28 anos. Na verdade, hoje é um mar de mais rosas, hoje né? é um mar de mais rosa que quando nós nos casamos. Graças a Deus, a gente aprendeu a caminhar junto, aprendeu a compreender um ao outro, aprendeu a entender os erros uns do outro. É claro, eu sou um cara chato, eu sou um cara que às vezes não sou dos melhorzinhos, mas se ela já aprendeu a lidar comigo, a gente vai levando, né? A gente já tá há 28, vai fazer 29 anos junto e o mar ainda é de rosa por aqui. Graças. Oh, coisa boa. Mas isso é muito possível de acontecer, tanto em qualquer tipo de relacionamento, de aperfeiçoamento do tempo, se as pessoas envolvidas nesse relacionamento, tanto de amizade quanto afetivo, conjugal, tudo, se as pessoas estiverem de acordo, estiverem dispostas.
né, a fazer o que for preciso para aquele relacionamento ficar bom. Com certeza. A abrirem mão do que pode abrir mão, a conversar, diálogo, a se explicarem mesmo. Uhum. Diálogo é essencial. Se não teve compreensão, então expor mesmo. Eu não entendi, eu quero entender. Por que que você fez isso? O que que pode melhorar, então? Com certeza. Né? Uma coisa interessante... Humildade, né? Humildade. Me chamando falando, te amo, meu cheiro. Também te amo, minha querida. Então, olha ela aí, me manifestando. Também te amo, mamãe. Uma coisa interessante no relacionamento não achar que as pessoas têm que sempre nos dizer sim. Está sempre esperando sim. Às vezes, as pessoas tem gente que já não aceita já não aceita o não. E às vezes até joga fora. Você fala sim durante 10 anos. E tem gente que um não desvalidou, invalidou todos os sims que se passaram. Então a gente tem que aprender nos relacionamentos, permitir que as pessoas falem não. E a gente está em relacionamento onde o não pode ser dito quando você precisa, quando você quer dizer não. Acho que isso é importante, né? Sim. Você ter amigos que você permite eles te dizer um não. Você não achar que você tem que ser servido sempre pelo outro. Isso é colocar uma expectativa errada também, né? Quando você acha que as pessoas com quem você se relaciona têm que estar sempre dizendo sim, tem que estar sempre à disposição. Aí, sempre quer sair junto, sempre quer ir na sua casa, sempre pode te ouvir, sempre vai poder te ajudar, sempre tá pronto ali, sempre quer ir para aquele lugar que você quer. E aí nesse aspecto também entra na questão de sempre achar que você tá certo. Exatamente. Isso aí. Porque se eu quero saber ouvir não e saber também ouvir que você tá errado. Porque relacionamento ele é uma via de mão dupla. Eu recebo, mas eu também ofereço. Eu recebo um sim, mas eu também ofereço um sim. Às vezes eu recebo um não, às vezes eu tenho que trazer um não. Não é para me servir, o relacionamento não é para me servir das pessoas. É para nós nos servirmos, para nós nos amarmos, para nós servirmos um do outro, em qualquer amizade, seja no relacionamento amoroso, seja numa amizade, seja em qualquer relacionamento, ele tem que ser uma via de mão dupla, que vai e que vem, sabe? Essa troca. Reciprocidade, né? Essa reciprocidade, ela precisa acontecer num relacionamento saudável. Um relacionamento que não tem reciprocidade, ele não é saudável. Em que só tem uma via de mão única, que só vai, eu só ofereço, eu só me dou, isso também não é saudável. Eu me dou sempre e quando eu preciso receber, é pesado. Isso também não pode, né? A Rosângela mandou aqui, ó. Galerinha, manda coraçãozinhos aí. O Instagram reconhece que a live é relevante. Isso mesmo, muito obrigada. Pode mandar muitos aqui, coraçãozinho. Não paga para mandar corações. Com certeza. Informação nova aqui, ó. Não paga para mandar corações. Pode mandar à vontade. Com certeza. Então é muito importante essa reciprocidade nos nossos relacionamentos. Você estar pronto a receber, estar pronto a doar também. Você está pronto a lavar os pés, né? A se despir do seu orgulho e servir o outro. Mas há momentos que você vai, por exemplo, precisar só ficar quieto. Há momentos que você não vai doar, não vai se oferecer. É muito bom um relacionamento livre e leve. Você tem um amigo, por exemplo, você tem um amigo hoje que você marca um cinema com o outro. Aí eu falo assim, né? Nem me chamou. Então é muito ruim esse negócio de você ser preso também, não é? Você quer sair com outra pessoa, com outro amigo, com outra galera para um cinema, aí a pessoa já fica magoada com você porque você não chamou. Ele falou, não, mas hoje eu fui no cinema com outra pessoa. Eu fui com aquele amigo. E essa questão aí é tão assim, questão de maturidade mesmo, porque eu já vivi esses dois lugares. Eu já fui tanto a pessoa que cobrava, ai, vergonha, gente. Já fui a pessoa que cobrava, via foto e falava assim, então é assim, né? Então você saiu com sua amiga. E aí também já fui a pessoa que saía e falava assim, não vamos postar foto não, porque senão fulano vai ver. E aí vai ser uma encheção. Você parece que você está fazendo coisa escondida, parece ser criminoso. Você está saindo com uma pessoa de boa, numa boa, mas você não pode nem postar, porque senão alguém vai ficar magoado, alguém vai ficar chateado, vai te cobrar. Que ruim esse relacionamento. Ele não é saudável.
O saudável é você ter a liberdade de fazer, de sair, de fazer uma programação hoje, e amanhã você faz com aquela pessoa. Ou o dia a pessoa fala assim, ó, vamos fazer tal coisa hoje. Não, hoje eu tô com vontade de ficar aqui. E você ser respeitado nisso. É o dia da sua bad, o dia que você, como você diz aí, só quer existir, você usa a expressão, hoje eu só quero existir. E eu falo, vamos tal lugar? Não, hoje eu só quero existir. E você ser respeitado nisso, não, então, de boa. Outro dia a gente faz. Isso não ser um peso, Exato. não é? Não ser um peso. Uhum. Uhum. E a gente tem tanto que querer, a gente fala muito sobre estar num lugar que a pessoa é assim, estar numa relação com uma pessoa assim, mas a gente tem que, principalmente, porque assim, a gente não tem controle sobre como a outra pessoa é. Mas sabe o que a gente tem controle? Como a gente vai Uhum. agir. Sobre as suas ações, você tem controle. Exatamente. Então, seja você essa pessoa. Não, Comece não sendo se deixe você. escravizar, né? Não. Você Tem uma tem que se linha doar, tênue o que aí para depende. você ter um equilíbrio, Você ó. está pronto Nem a se doar se demais. doar, você está pronto a se doar, mas não pode se deixar escravizar, né? Que a doação ela tem que existir na reciprocidade, na linha de mão dupla. Quando é alguém que só me cobra, quando é alguém que só me suga, quando é alguém que só. E quando eu não posso dizer um não, porque senão eu vou. A pessoa ficar magoada. Então, cuidado, você pode estar num relacionamento abusivo, seja de amizade, seja de Exatamente. casamento, né? De repente você está vivendo um Porque a relacionamento amizade abusivo, também tem sabe? amizade abusiva também. Tem, sim. Amizade que aprisiona, que não deixa você ser como você é. Que triste, né? Você ter que fingir, ter que se passar por cima de si. Esse relacionamento ele é pesado, né? Ele é abusivo. Então não é esse tipo de Sim. relacionamento que a E gente. a gente também, às vezes, sem saber, quantas vezes a gente faz, é tóxico, é abusivo Com na vida de outra certeza. pessoa. Aham. Nós não somos só o alecrim dourado, que nunca faz nada, que nunca erra, não. A gente A gente precisa tem que estar atento. estar atento. Enxergar-se é uma das coisas mais importantes, saber se enxergar. Jesus falava sobre isso. Ele falou: quando você enxergar um cisco no olho do seu irmão e querer arrancar o cisco, arranca primeiro a trave do teu olho. Jesus fala muito sobre isso. Sobre olhar para Só si que é um primeiro. problema. Só que você fala pra uma pessoa assim, você precisa se enxergar. Fica parecendo assim que tá muito ofensivo, que tá. Nossa, agora você acabou com essa pessoa. Mas no tom parece, né? Mas quando você diz, é importante você se enxergar, você se colocar diante de um espelho que reflete a sua alma e olhar para aquele espelho. Quem sou eu ali? Você ter essa hombridade, você ter essa maturidade de se enxergar, de se ver nos relacionamentos, e parar e pensar, e se eu tivesse recebendo esse mesmo tratamento? E se eu tivesse recebendo essas mesmas atitudes no meu relacionamento com essa pessoa? Como é que eu estaria? Sim. Eu rever as minhas. Eu acho que é maturidade nossa, é crescimento pessoal, quando eu consigo rever as minhas atitudes e aprender com os meus erros, reconhecer os meus erros, né? Para que os meus relacionamentos sejam mais saudáveis. De repente eu estou falando tanta coisa aqui de relacionamento abusivo e eu sou abusivo, eu sou possessivo, eu sou tóxico. Eu preciso aprender a olhar para mim mesmo e dizer assim, eu posso melhorar nisso, né? É sempre pensar nesse sentido, colocar-me diante do espelho que reflete a minha alma. E Alguém estar disse pronta a ouvir também. Quando alguém isso. falar alguma coisa, algum defeito seu, que antes de você falar assim, peraí, e você que é isso, isso e isso? Você falar assim, por que essa pessoa tá me vendo assim? Uhum. Será que eu realmente sou assim? Ou será o que eu tô transparecendo para essa pessoa que ela tá me vendo desse jeito? Exato. É igual eu vi alguém dizendo um dia sobre o Zaqueu, um homem baixinho, né? Você entendeu esse comentário? Eu não entendi. Amor, te amo de Deus. Nossa, que é isso aí? Não entendi também, José Ernesto. O que Zé quis expressar Ernesto, isso? Eu não entendi. eu não entendi o que você quis dizer nesse comentário. Amor, te amo de Deus. Nossa, que é isso aí? Seja mais claro, por favor, que aí a gente vai entender o que você está falando aí. Mas nisso, É. eu estava falando sobre o Zaqueu. Alguém disse que Zaqueu, Jesus estava passando por Jericó, e Zaqueu ficou curioso, ele era baixinho, de pequena estatura, e subiu no ar para ver Jesus. E Jesus, quando olhou para ele, disse: Zaqueu, desce daí, hoje eu convém entrar na sua casa.
E ele foi para casa de Zaqueu e começou a falar com o Zaqueu. E alguém disse que Zaqueu colocou, o Jesus colocou Zaqueu diante de um espelho da alma dele. E o Zaqueu era publicano, era um cara que roubava dinheiro. O publicano era um homem, um cobrador de impostos da sua nação, da nação de Israel, para mandar dinheiro para Roma. Ele cobrava imposto do seu povo para mandar para Roma. Só que ele cobrava e desviava grande parte. Ele cobrava 100, para cada 100 reais ele mandava 30 para Roma e ficava com 70. Ele estava enriquecendo em relação às pessoas. E aí Jesus foi conversar com ele e não falou sobre isso. Mas quando Jesus falava sobre amor, Jesus colocou o espelho, o espelho diante da alma dele. E o Zaqueu se enxergou e ele disse assim, olha, eu decidi uma coisa, eu vou doar os meus bens, metade dos meus bens para ajudar os pobres, e eu vou devolver aqueles a quem eu defraudei. Jesus falou assim, hoje você entendeu, hoje tem salvação na sua casa. Porque ele conseguiu olhar para si. Sabe, esse espelho que reflete a nossa alma, ele é necessário estar diante de nós. Assim como você chega num espelho... num espelho e você vê o seu corpo, Zaqueu é um personagem da Bíblia. Viu, José Ernesto? Eu estou contando uma história bíblica aqui. Zaqueu é um personagem da Bíblia, em que ele, ao encontrar-se com Jesus, ele na conversa com Jesus, ele conseguiu olhar para si, reconhecer os seus erros e mudar de vida. Então, assim como a gente enxerga o nosso corpo no espelho, conserta nossas imperfeições, arruma o cabelo, arruma o rosto, a maquiagem, a barba, o cabelo, assim você tem que ter um espelho da sua alma, para se enxergar e perceber as suas atitudes, perceber as suas ações, perceber como você tem agido com as pessoas com quem você se relaciona. Talvez você precise mudar, talvez você precisa tomar novas atitudes, repensar as suas atitudes, valorizar mais as pessoas com quem você se relaciona. Talvez você seja o tóxico num relacionamento. É muito importante a gente ver isso, a gente conseguir enxergar. Isso é sinal de maturidade. Quando você deixa de cobrar dos outros e cobra primeiro de você mesmo. Começa a olhar para si, né? E oferecer mais. E o exemplo de Jesus e Zaqueu é um exemplo de como ter bons relacionamentos, como ter alguém que te influencia e saber aproveitar, né? Uhum. Aquela relação ali pode mudar a sua vida, pode te deixar assim bem melhor do que antes. Com certeza. Sim, a Rosângela colocou, Jesus era um terapeuta, é um terapeuta. Sim, ele em muitos aspectos, em muitas histórias, a gente vê assim que ele foi extremamente terapêutico, ele foi assim, a várias abordagens. Tem até um livro do Augusto Cury dizendo Jesus, o maior psicólogo que já existiu, né? Sim. Fala sobre esse lado terapêutico de Jesus, as ações dele com as pessoas. Jesus se encontrava com as pessoas. E algo interessante que eu vejo de Jesus, Rosângela, e a todos vocês que assistem, Jesus se encontrava com as pessoas e se conectava com elas, com o que elas tinham de pior, sem julgamentos. Mas ele encontrava com as pessoas e ele transformava a vida delas nas conversas, nos relacionamentos em que ele tinha. Ele não rejeitava as pessoas, né? Mas ele se relacionava com elas a partir do que elas tinham de pior. Ele pegou o Zaqueu nos piores elementos lá, e ele conversou com ele e transformou a vida do Zaqueu. Uma outra vez ele atravessou o mar da Galileia e encontrou um homem endemoniado, chamado endemoniado gadareno. Ele transformou a vida daquele homem em um momento que ele teve com ele. Na beira do poço Jacó, ele conversa com uma mulher que tinha tido 5 maridos e o que tinha agora não era o marido dela. Mas sem julgar ela, em momento algum, ele fala do amor dele para ela, ele oferece a água da vida e ele sai de lá e deixa aquela mulher transformada. Ele pega outro... É incrível, né? É incrível isso, né? Ele pega outro... Ele acolhia, ao mesmo tempo falava a verdade, não julgava, mas falava a verdade e transformava a vida. Uma outra vez ele estava em Jerusalém, chegaram os homens lá, um bando de homens com pedras nas mãos, mostrando uma mulher que fora pega em adultério. E eles disseram, senhora, a lei manda matar essa mulher, o que o senhor está dizendo para ela? O que o senhor disse para nós? E ele disse, então mata, quem não tem pecado atira a primeira pedra. E as pessoas começaram a se enxergar e foram jogando as pedras no chão. O resultado dessa história é que ele conseguiu mostrar para aqueles homens que eles eram dignos de ser apedrejados tanto quanto a mulher, e ao mesmo tempo ele chama a mulher e diz assim, eu não vou te condenar, não, mas vai em paz e não peque mais. Então ele consegue transformar as pessoas nas relações.
Põe o povo para pensar, né? E a gente precisa muito disso. Mas primeiro nos enxergar, né? E aí a gente enxerga Aham, tudo, com certeza. né? Gente, então eu acho que é isso. O senhor tem alguma consideração Não, final a dizer? só dizer que foi muito bom ter vocês aqui. Deus abençoe. Todas as segundas-feiras nós estamos aqui nessa live, ou quase todas, né? Às vezes não tem vezes que não dá para fazer. Mas sempre se você... Mas no geral, praticamente toda segunda-feira, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Participe conosco. Se você achar que esse assunto é relevante, vai ajudar alguém que você conhece, envia para ele. A nossa live vai ficar salva no meu canal, no canal da Raíssa. Então envia para essas pessoas. E quem sabe pode ser edificante na vida de alguém. Pode ser alguém que você pode ajudar com essa... Com certeza. Né? Se você chegou do meio para o final, vai ficar salvo aqui, tanto na minha página quanto no do meu pai. Então você pode vir assistir do início. Se ficou alguma parte que você não viu direito, pode voltar e assistir de novo. Comentar nos comentários o que você achou. A Rosana falou Mandar para alguém. Que a mulher virou terapeuta, exatamente. Ela foi na cidade e buscou as outras pessoas da cidade. A mulher da beira do Poço Jacó, quando ela ouviu Jesus, ela foi na cidade e buscou o povo da cidade para ouvir falar de Jesus. A Raíssa estava dando uma ministração ontem numa igreja. A Raíssa falou sobre isso, ser curado para curar. A mulher foi curada. Eu ia falar isso agora. Né? Ela foi curada na beira do poço. A primeira coisa que ela fez foi na cidade trazer mais gente para ser curada também. Ela foi ajudar a gente. Um ato de gentileza, de amor genuíno, ele sempre gera mais frutos, ele sempre gera outros. Pessoas curadas curam pessoas. Pessoas amadas amam pessoas. Do mesmo jeito que pessoas feridas ferem pessoas. É verdade. Então é isso aí, obrigado. Então, gente, muito obrigada. A gente deixa de ficar conversando sobre o que rende muito, mas a live fica pesada demais, fica longa demais. Obrigado por vocês estarem aqui. Compartilhe com outras pessoas. Assistam toda segunda. Vamos aumentar a foto, papai? Vamos fazer um momento, você tira uma foto. Vamos fazer um print, gente. Olha aqui, ó. É um momento já. A gente faz toda semana. Tira um print nosso aqui e posta nos seus stories e marca a gente que a gente vai compartilhar. Isso aí. A Rosângela colocou aqui, ó. Pai, tô falando, essa live tem que continuar. Rosângela, toda segunda-feira nós estamos com live aqui. Tem um monte aqui já. A gente chama essa live de conversa de pai e filha, porque esse que é meu pai. Às vezes a minha esposa vem conversar, que é a mãe dela também, a gente às vezes está na conversa. A gente está aqui com a família. Essas conversas, essa live começou porque a gente tem essas conversas sempre na beira da mesa aqui. A gente toma café da manhã junto. E quando está todo mundo em casa, ou quando é um dia que a gente tem folga aqui, às vezes a gente começa a conversar na hora do café, sai da mesa na hora do almoço, batendo papo aqui. E aí a Raíssa me chamou, papai, vamos conversar sobre isso? Vamos fazer uma live batendo papo sobre muitos assuntos? A gente conversa tanto, eu acho que flui bem o nosso assunto aqui. Eu falei, então vamos. Tem algumas lives, se você olhar no nosso feed aí, tem algumas lives da minha esposa participando, de vez em quando ela participa também, a gente tem essas conversas. Sobre relacionamentos, inclusive, sobre relacionamento, é bom para você também, Rosângela. Relacionamentos amorosos, a gente tem uma série sobre relacionamentos, tem conversa entre mães, e tem muitos assuntos, tem mais de 10 lives aqui de conversas de pai e filha. Cada uma com um tema mais joia do que o outro. Então é isso aí, Deus abençoe cada um de vocês. Na próxima segunda... Tchau, gente, até segunda que vem.